eu fiquei mais novo, uns 30 anos. Mas, Mauro, eu quero dizer para ti o seguinte, hoje nós estamos recebendo aqui, eu estou falando aqui não dos estúdios, nos estúdios da TV Metropolitana e Rádio, na Tecnopuc. Eu estou aqui nos altos do Jardim Itapema e minha janela eu enxergo o autódromo de Tarumã, mas não tem ronco nenhum, está tudo calmo por aqui nos motores. Mas a gente viu uma notícia ontem, caros ouvintes e caros circunstantes, que os médicos em Viamão, novamente no hospital, estão com salários atrasados e em plena pandemia pela segunda vez. Aí nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do CIMERS, Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, e fomos bem atendidos pelo Paulo. Aliás, assessoria de imprensa muito competente e criativa. E aí ele colocou no ar hoje aí, a convite nosso, o doutor Jefferson Bueira, que ele é o diretor do CIMERS para a região metropolitana e litoral. Boa tarde, doutor Jefferson. Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, agradeço a Wilson Arruda, Mauro Lopes pela oportunidade, pelo espaço que está sendo concedido aqui a nós. Agradeço ao CIMERS, ao Paulo, que proporcionou esse espaço também. E agradeço a todos os médicos e à comunidade de Viamão. Doutor, a pergunta que todo mundo fazia nas redes sociais ontem, depois que a gente deu essa notícia, é que o Estado não está pagando o hospital de novo, não está fazendo o repasse das verbas, é isso que está atrasando o pagamento dos médicos? Qual é a notícia que o senhor tem para nós? A questão ali do hospital é importante fazer uma divisão, né? Até o hospital de Viamão, ele é gerido pelo Instituto de Cardiologia, que é uma entidade muito séria, muito respeitável. O Instituto de Cardiologia, que fica em Porto Alegre, na Princesa Isabel, ela tem como gerência o Hospital de Viamão, o Hospital de Cachoeirinha, que é o Padre Jeremias, e o Hospital de Alvorada. São entidades que são geridas pelo Instituto de Cardiologia. Então é importante também frisar o seguinte: na verdade, o repasse do Estado para o hospital, a gente tem que verificar as questões. São repasses individuais, não é um só montante. É uma parte para emergência, outra parte para internação, outra parte para cirurgia, outra parte para saúde mental, enfim, são várias rúbricas. Tá? E não há atraso quando se fala em funcionários e contratação em regime CLT. Tá? Isso sempre honrou muito bem com seus compromissos a instituição. O que está havendo é um atraso nos médicos que recebem via PJ, que a gente chama, né, pessoa jurídica, emissão de nota fiscal, porque daí não se enquadra nas regras trabalhistas, e daí vai para o final da fila do recebimento. Mas a nossa crítica é justamente essa, porque eles prestam o trabalho como outro qualquer. Então, se tiverem dupla, um colega pode estar no regime de CLT, trabalhando, batendo ponto, recebendo com todas as garantias trabalhistas, e o que está ao lado cumprindo os mesmos requisitos, tendo as mesmas responsabilidades, cumprindo horário, trabalhando, ou seja, da mesma forma. E ele vai ficar no final da fila. Ele não vai saber quando ele vai receber, se vai receber no 5º dia útil, como é de praxe do hospital pagar. Então, do lado tem um que está recebendo em dia, não há atraso, tudo correto, e o outro que está fazendo exatamente a mesma função, está com 2 meses de atraso, não sabe se vai receber, a gestão simplesmente diz, olha, não tenho compromisso com a legislação trabalhista em relação a você e aquele grupo, né, de mais de 30 colegas que estão nessa circunstância, então vai para o final da fila. O médico que está... Caiu? O som que caiu um pouquinho, o som ali do Dr. Jefferson Bueira, que está participando do programa, lá do CIMERS. Algumas perguntas chegando aqui, Arruda. Voltei. Voltou. Oi? Aproveitando, doutor. Então, só o médico que está nessa seguir. categoria, ele acaba ficando para o final da fila. Então, ele não é como um prestador de serviço, não é caracterizado o verbo alimentar. Mesmo a remuneração dele, o honorário médico. Isso é equivocado, porque, como eu falei, a população não quer saber se o médico está recebendo por CLT ou se ele está recebendo por pessoa jurídica. Isso não importa. O que importa é que ele faça o atendimento e preste o melhor serviço para a população. Essa distinção que muitos hospitais, isso não é
não ocorre só aqui ali em Viamão, isso ocorre em todo o estado do Rio Grande do Sul e é um movimento que está cada vez mais forte, né? Poucos hospitais hoje em dia estão fazendo a contratação de médicos em regime CLT, pouquíssimos, né? Poderíamos citar e talvez não enchesse os dedos da mão. Arruda, vai daí. Nós temos algumas perguntas aqui, eu já vou passar aqui então, também. Então, doutor, o que eu compreendi muito bem que o senhor falou, mas de repente compreendi alguma coisa errada ou não, todo médico, então, contratado dessa forma que o senhor falou, ele já sabe que não vai receber em dia, é isso? De certa forma, existe esse risco, porque eu posso lhe dizer o seguinte, que como não há uma certa garantia, porque esses contratos, a gente fala em contrato, mas eu faço um desafio aos colegas e inclusive aos hospitais mostrarem esses contratos, porque eles não existem. Né? No direito costuma-se dizer o contrato tácito e o contrato formal. O contrato tácito é aquele de boca, né? Que tu chama um prestador de serviço para, vamos supor, um eletricista para fazer algum serviço na sua casa. Não existe um contrato, um papel descrito, o que ele vai fazer e tal. É só assim, ó, te contrato e tu me diz o teu valor, eu te pago. Ponto. É assim que funciona. E é assim que está cada vez mais o trabalho do médico. E se valendo disso, muitos gestores, e aí eu não estou apontando o dedo dizendo que é o caso do Instituto de Cardiologia, né, no Hospital Viamão, mas muitos gestores acabam se valendo. Cortou de novo. Cortou, doutor. Voltou, doutor. Muitos gestores acabam se valendo dessa situação, infelizmente, por não ser verba alimentar, por não ser um empregado com CLT, registrar todas as garantias de legislação trabalhista, para simplesmente fazer esse contrato tácito de boca, o médico vai lá, trabalha, e eles podem simplesmente dizer, olha, eu vou te pagar, mas na ordem dos prestadores de serviço. E esses prestadores de serviço não têm a prioridade que têm os empregados. Bom, doutor, o que pode chamar a atenção hoje de um médico em toda essa situação para vir trabalhar em Viamão, no hospital, junto ao Instituto de Cardiologia, atender a nossa população que precisa muito de saúde, de toda a população que é muito grande, é uma cidade de média população no estado. O que pode chamar a atenção se não há o pagamento de salário em dia? Qual é a posição hoje do Instituto? O que o Instituto está fazendo, algum trabalho para resolver essa situação o mais breve possível? Nós sempre tivemos uma parceria e encontros e conversas muito produtivas e positivas com a gestão do Instituto de Cardiologia, né? Inclusive, faz 2 semanas que conversamos com eles sobre uma outra pauta e tivemos uma abertura, uma possibilidade. O que nos causa surpresa, e esse foi o maior desconforto da nossa parte, é que ocasionou o seguinte, esse tempo grande de atraso e a não previsibilidade, a não previsão de pagamento desses colegas que estão há mais de 2 meses sem receber, foi que quando esses colegas fizeram uma pressão, olha, a gente precisa ao menos ter uma ideia de quando a gente vai receber, porque eu tenho que pagar aluguel, enfim, é subsistência, é minha fonte de renda, então eu preciso me organizar. Não tiveram nenhuma informação. Aí eles falaram, tá, então eu vou ter que me organizar e ir para outro lugar, vou ter que trabalhar em outro lugar. Quando se viu que no final de semana, nesse último que passou, ia ficar sem médico ali no pronto atendimento, o que o hospital fez? Contratou uma outra empresa e essa outra empresa ia pagar à vista os médicos. Daí, então, assim, ó, poxa, estranho, né? Tem dinheiro para pagar à vista, quem for lá, isso tem acontecido de forma recorrente. Não paga o salário de março, abril, maio, né? A gente já está em julho, não paga. Mas se eu quiser ir fazer um plantão lá hoje, eu vou receber à vista. Então, qual é a lógica? Da onde está vindo esse dinheiro? E isso é importante falar, todos os outros profissionais da área da saúde, seja técnico, enfermagem, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, todos que trabalham lá são carteira assinada. Não tem absolutamente nenhum que não seja médico que está nessa circunstância. É só médico que eles fazem isso. Arruda, vai daí. Doutor, a gente não sabe mais a forma truculenta que as pessoas administram as coisas no nosso país. Depois que o presidente da República disse aquilo ontem no ar, que estava se borrando, vamos dizer assim, né? Que a palavra que ele disse, eu nem tenho até vergonha de dizer aqui no ar,
as coisas acontecem no nosso Brasil de forma que a gente não acredita mais e vai morrer e não vai ver tudo. Essa aí de que os médicos que trabalham lá estão atrasados quase 3 meses e que hoje, se eles quiserem ir embora, vão ir embora sem receber, mas os novos vão receber em dia. Isso deixa a gente preocupado, né? Porque a saúde, hoje em dia, em plena pandemia, nós tivemos aí no hospital, aí, agora há poucos meses, aí, quase 100% de lotação na UTI, e é esses próprios médicos que estavam lá salvando pessoas e que estão sem receber salário. Isso é muito preocupante, deixa a gente indignado. Eu, sinceramente, ontem, quando eu vi a matéria, eu entrei em contato direto com o Ciro, porque a minha indignação foi muito grande, e isso se espalhou em toda a cidade, porque as pessoas podem não gostar de algum atendimento no hospital, às vezes não é muito rápido, mas os médicos, todo mundo gosta. Eu vejo só elogio para os médicos aqui em Viamão, em sendo seletista ou não, ou contratados, mas o hospital às vezes deixa a desejar. E olha que a gente faz campanhas, e muitas campanhas. O vereador Rodrigo do Bar, todos os meses, leva lá para o hospital 500, 600 quilos de hortifruti granjeiros. Outros ajudam com cobertores, com roupas, com uma série de coisas que o hospital... Por que aconteceu isso? Porque a gente fez uma campanha aqui, inclusive a Rádio Metropolitana e a página Viamão Indaí, doutor, para o senhor saber, que as pessoas doando ia sobrar mais dinheiro para fazer pagamento de outras coisas. E isso a gente está cobrando, porque a gente entrou nessa campanha também, e hoje também eu faço campanha para que aconteça isso, que as pessoas doando para o Hospital Hortifruti Grangeiro. A Associação dos Arrozeiros, todos os meses aqui, o Sindicato Rural, doa uma quantidade muito grande de arroz, todos os meses. Por quê? Porque a gente acreditou nessa campanha que a sociedade ajudando, a sociedade civil, o hospital, ia sobrar dinheiro para pagar, talvez, os médicos, né, que a gente nem sabia que estavam atrasados. Então é isso, a gente está indignado. Por isso que a gente está pedindo uma entrevista com o senhor hoje, para o senhor esclarecer para nós. E já que o hospital, então, já não vai pagar mesmo, não sabe, de repente, hoje ou amanhã, ele tem uma negociação com vocês. O que tem de futuro? Existe uma esperança, com certeza, de que a gente consiga conversar e eles nos deem uma previsão de pagamento que seja parcelado, mas ao menos uma previsão, né? Porque quantos médicos estão na situação? O dinheiro... Quantos médicos? Em torno de 32. Tem que verificar... Em torno de 32. Tem que verificar se tem algum que fez 1 ou 2 plantões só e não entrou no montante dos que estão fazendo de forma fixa lá. Mas a informação que seriam 32. Os que não estão em dia, quantos são? Os que não estão em dia. Não, esses são 32 que não estão em dia, mas é que os que não estão em dia são só os que estão nesse regime de emissão de nota fiscal, né, através de uma empresa. Os mas que são estão 32. com carteira assinada... 32. Não estão em dia, são 32 os que médicos. estão com carteira assinada estão em dia. Sim. Tem 32 médicos, é certo que não estão em dia com o salário, é isso, fique claro. Isso. A totalidade dos médicos eu não tenho essa informação no momento. A totalidade, mas dos que não estão em dia, esses 32. E isso tem ocorrido não só aí no Hospital de Viamão. Sim. Essa sistemática de profissional, de médico, que não está com carteira assinada, que não está com contrato, que seja uma prática. Só de boca, é muito comum o atraso. Muito bem. Lamentavelmente. Mas pessoal, tá bom, eu acho que para mim está eu quero só deixar aqui à disposição também para a resposta do Instituto de Cardiologia. Algumas pessoas mandaram para nós, e o cardiologia não vai falar? O cardiologia diz o quê? A gente deixa o espaço aqui, né? Mauro, ao Instituto aqui. Por favor, Arruda, vai. Eu entrei em contato ontem com o Hospital de Cardiologia, a assessoria de imprensa, e eles ficaram de me passar alguma coisa e até agora não passaram nada. Eu tenho no WhatsApp deles o pedido, inclusive da assessoria. O que é lamentável. O que eu tenho notado, assim, não só, para não ficar também só nessa questão de Viamão, que é importante e fundamental, e agradeço muito a oportunidade novamente por estar expondo, e a população precisa realmente saber, porque a população paga os seus impostos, enfim, né? Então, muitas vezes esse dinheiro dos impostos não chega de forma adequada. Porque o que a gente vê? A gente vê que o município, muitas vezes, se olhar no portal Transparência, aparece lá os repasses feitos tranquilamente pelo município. E então o município faz o repasse lá no dia 2, dia 3 ou dia 4, que seja, porque, como eu falei, são diversas rúbricas, né? São diversas verbas, então é especificado se é para emergência, se é para cirurgia, se é para SAMU, se é para
atenção básica, é tudo bem especificado, no portal Transparência aparece tudo certinho. Então, esses repasses vão sendo efetuados não todos os dias, não no montante só. Um é dia 2, outro dia 13 e tal. Então, tá lá. Aí, dali um pouco, aparece por que então, se foi feito o repasse, não chega ao bolso do profissional que está trabalhando lá, justamente esse na linha de frente. Entende? E não é querer dizer que médico é mais importante ou não é mais importante, não é nem questão de importância. Em nenhum momento a gente entra nessa questão e nessa discussão. Todos são importantes. A saúde é multidisciplinar, é multiprofissional. Só que é justamente nós, os médicos, que estamos ali, que temos que diagnosticar, que temos que internar, que dá alta, né? Nós que preenchemos os documentos que fazem, inclusive, o hospital faturar. Porque, na verdade, todo faturamento hospitalar, ele vai em cima da conta e do trabalho do médico. Né? Inclusive as codificações... O médico é o cérebro, né? O médico é o cérebro, né? Tudo. E é justamente nós que estamos mais sendo prejudicados nessa circunstância. Dr. Jefferson Boeira, muito obrigado pela sua participação. Esse programa fica à sua disposição sempre aqui, tá bom? Obrigado pela disponibilidade de estar aqui no programa Eu Sou do Sul, na Metropolitana TV. Tenha um bom final de semana e muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Abraço a todas as pessoas de Viamão. Obrigado, Dr. Jefferson Boeira, do Simers. Foi nesse segundo bloco aqui no programa Eu Sou do Sul.